Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o 6º domingo desse tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 6, versículo 17 e 20 até 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haverei de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados dele tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados dele tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São as bem-aventuranças que Jesus está nos ensinando como o caminho da salvação. Mais uma vez, Jesus desceu da montanha com seus discípulos. Nós já ouvimos várias vezes essa expressão, subir, descer a montanha, tanto no Evangelho quanto na Bíblia em geral. Isto significa o quê? Qual é a nossa montanha para subirmos e descermos? É verdade, o povo de Deus, no Antigo Testamento, na Bíblia, nós vemos muitas vezes o profeta, vemos Moisés, subir a montanha para se encontrar com Deus. Sempre em lugares mais altos, sempre considerando Deus está nas alturas, e para falar com Deus tinha que subir e estar um pouquinho mais próximo dele. Então, a montanha sempre foi uma expressão, um lugar de encontro com Deus. O Monte Sinai, os Horebes, e todos esses montes, vamos o profeta Elias, Eliseu, subiram a montanha. E Jesus também ia para orar, para se encontrar com Deus. Então a expressão subir a montanha é sempre uma expressão de estar em intimidade com Deus, de estar em oração com Deus, está subindo a montanha. Quer dizer, mais próximo, né? Mais próximo de Deus. No mesmo tempo, é a expressão de desapegar-se das coisas aonde nós estamos, se afastar. Cada vez que subimos, deixamos um pouquinho mais para baixo aquilo que estamos acostumados a viver, porque quem sobe a montanha não carrega muito peso, não carrega fardo, então se torna mais leve para estar com Deus. Vai se desapegando. Vai desapegando. Então, é subir a montanha. Jesus foi, mas primeiro essa expressão de encontro com Deus, da intimidade, de falar com Deus, é vida de oração. Na nossa vida, hoje, Jesus nos disse, nem precisa mais subir em uma montanha ou outra, mas a montanha nossa hoje de encontro pode ser o nosso quarto, pode ser o quintal, pode ser na beira do mar, aonde nós fazemos um silêncio, aonde nós nos afastamos de todos os barulhos, de tudo aquilo que pode incomodar, para estarmos com Deus.
Essa é a nossa montanha que nós vamos ao encontro de Jesus. Então, cada um tem que criar um pouquinho essa montanha, esse espaço aonde é preferencialmente o encontro. A igreja, a Capela do Santíssimo, a gruta, né? Nós temos esses as situações que nós organizamos para facilitar esse encontro. Então, são as nossas montanhas de hoje que nós podemos organizar assim. Padre, e aí Jesus desceu da montanha e parou num lugar plano, e ali estavam muitos dos seus discípulos, esperando. Onde está a planície da nossa vida, da nossa espera de Jesus? A nossa sociedade, a nossa vida de cada dia, a sociedade corrente hoje, é essa planície onde todo mundo está. E aqui que a ação, Jesus, quando nós vamos para a nossa vida de oração, o nosso momento de intimidade, mas nós voltamos à nossa realidade, aonde nós éramos acostumados. Essa planície pode ser a nossa família, essa planície pode ser a nossa própria igreja e o nosso bairro, aonde nós encontramos muito de seguidores de Jesus. Um mais apegado, outro menos, mas é esse lugar comum, aonde todos se encontram, essa é a nossa planície, aonde tudo se joga, aonde tudo se encontra, aonde tudo se faz. E ali também Jesus precisa chegar e falar com esse povo ali que se encontra. Padre, Jesus fala das bem-aventuranças aos discípulos. Qual é a relação entre a vivência das bem-aventuranças e aquilo que aconteceu no alto da montanha? E quando lá na montanha, Jesus está com Deus, e cada um de nós que vai subir a montanha, como aconteceu na transfiguração, os discípulos ficaram, Pedro, Tiago e João, ficaram encantados de ver Jesus, Moisés e Elias conversando. Ele falou, vamos fazer 3 tendas, ficar aqui. Encantamento com Deus, queremos ficar ali com Deus. Então é uma coisa tão interessante e tão bonita assim. Mas também, quando volta as bem-aventuranças, nos ensinam como viver na prática aquilo que vai nos levar a esse reino dos céus. Diz o quê? São, digamos, mandamentos, são preceitos, são práticas certas, seguras, de que se eu viver exatamente as bem-aventuranças, eu me salvo por Jesus Cristo. Então, a salvação, essa contemplação, essa vivência de alegria em Jesus Cristo, coisa tão bonita, se faz também vivendo as bem-aventuranças. Então, essa é uma regra de vida que Jesus está no próprio. Quer se salvar? Pratica as bem-aventuranças. Ele vai ter a alegria de estar com Deus face a face. Como se fosse um manual, né, de instrução para alcançar a salvação. Exatamente, é um manual de instrução. Faz isso e está muito seguro que você está no caminho certo. Pois é. Então, padre, Jesus parece ser contra os elogios de todos. Será que os homens não mudam? Jesus comparou aquele povo aos seus antepassados. Por quê? A verdade, ele fala aqui de elogio daquelas pessoas para com os discípulos, mas está chamando a atenção. Cuidado, há uma hipocrisia das pessoas. Não são elogios verdadeiros, mas às vezes é aquelas pessoas aduladores, quer adular e tanto mais, no fundo sabe que não reconhece. Então, Jesus diz, cuidado, assim que lhe fizeram com o falso profeta, depois ele mesmo se voltaram contra esses falsos profetas. Então, não confia muito nos elogios das pessoas. Quer dizer, é uma coisa de humildade, de simplicidade, que viessem os elogios ou não, mas não perca a sua linha de conduta e a sua firmeza. Então, cuidado com isso, né? É não se deixar enganar pelos bajuladores. Bajuladores. E Jesus, isso também, Jesus quer dizer
que o ser humano quase que não muda, muda pouco, mas traz em si aquelas coisas já que outras gerações já praticaram. Então, olha, os pais dele fizeram tratar a seus antepassados, cuidado, eles vão tratar você do mesmo jeito. Então, a prudência, a vigilância que Jesus quer dar aqui para os seus discípulos e apóstolos. E chega até os tempos de hoje, né? O tempo de hoje, cada vez mais, se nós não formos espertos, como ele próprio Cristo Jesus diz, seja espertos, como serpentes, e dóceis como pombos, a gente se deixa levar pelo elogio das pessoas que muitas vezes quer tirar proveito de uma situação e de uma outra. Que Deus nos dê esse espírito de Deus de discernimento, para que nós possamos discernir aonde que é a verdade em todos esses, e quando nós exercemos esse nosso ministério e nossa ação pastoral. Deus nos abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho missionário, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça,